Olá, meus amores, boa noite. Bom dia, porque nós já estamos se aproximando da 1 hora da madrugada. E nessa madrugada eu quero falar com vocês a respeito de uma mãe zelosa, uma mãe protetora. A história mais linda desta mulher aqui na Bíblia. Muitas pessoas não falam sobre esta mulher, mas eu gosto muito dessa história que está aqui na Bíblia, no livro de 2 Samuel, capítulo 21. De 2 Samuel, capítulo 21, eu quero ler juntamente com vocês, né, a partir do verso 8, que diz assim a palavra do Senhor. Eu quero já estar de antemão dizendo para você que está nos assistindo, assista até o final o vídeo, assista até o final e no final você comenta, faz o comentário, se inscreva, se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal, deixa seu joinha aí, né, para nos ajudar, dá-nos um apoio, para a glória de Deus. Meus amados, assista até o final esse vídeo e você vai ver que história linda desta mãe, uma mãe protetora, uma mãe zelosa, uma mãe carinhosa, que foi Rispa. Eu quero já estar lendo para vocês aqui no versículo 8 do capítulo 21 de 2 Samuel, que diz assim a palavra do Senhor. Porém tomou o rei os 2 filhos de Rispa, filho de Aia, que tinha tido de Saul, a saber, Armone e Mefibosete, como também os 5 filhos da irmã de Mical, filha de Saul, que tivera de Adriel, filho de Barzilai, o Meloatita, e os entregou nas mãos dos gibeonitas, os quais os enforcaram no monte perante o Senhor. E caíram estes 7 juntamente, e foram mortos nos dias da cega, nos dias primeiro, no princípio da cega das cevadas. Então Rispa, a filha de Aia, tomou um pano de cilício e estendeu-lhe sobre uma penha, e desde o princípio da cega, até que destilou a água de sobre eles do céu, e não deixou que as aves do céu se aproximassem deles de dia, nem os animais do campo de noite. E foi dito a Davi o que fizera Rispa, filha de Aia, concubina de Saul. Então foi Davi e tomou os ossos de Saul e os ossos de Jonatas, seu filho, dos moradores de Jabes Gileades, os quais os furtaram da rua de Bet-Sean, onde os filisteus os tinham pendurado, quando os filisteus feriram Saul em Gilboa. E fez subir dali os ossos de Saul e os ossos de Jonatas, seu filho. Ajuntaram também os ossos dos enforcados. Glória a Deus, né? Nós vemos aqui o processo que esta mãe passou. Esta mãe passou um processo doloroso. Rispa ela era concubina de Saul, né? Saul já tinha sido morto e ela ali tinha seus 2 filhos, que eram Armone e Mefibosete. E quando houve uma fome na cidade de Israel, houve fome lá. E quando, 3 anos teve fome em Israel. E Davi foi consultar o Senhor. E o Senhor disse: é por causa de Saul e da sua casa sanguinária, porque matou os gibeonitas. Porque não era para Saul matar os gibeonitas, mas Saul ali, ele foi desobediente e matou os gibeonitas. Ali Deus feriu a Israel com fome, 3 anos de fome, de seca. Então ali quando Davi foi perguntar para Deus o porquê que estava tendo aquela fome, né? Aquelas pestes naquela época, e Deus falou para ele, é por causa da casa de Saul. Então Davi foi falar com um dos gibeonitas e eles disseram para Saul, eles disseram para Davi. E disse, pois, Davi aos gibeonitas: o que quereis que eu vos faça?
E que satisfação vos darei, para que abençoeis a herança do Senhor? Então os gibeonitas lhe disseram: não é por prata nem por ouro que temos questão com Saul e com a sua casa, nem tampouco pretendemos matar pessoa alguma em Israel. E disse ele: que é, pois, que quereis que vos faça? E lhes disseram ao rei: quanto ao homem que nos destruiu e procurou que fôssemos assolados sem que pudéssemos subsistir em termo algum de Israel, e de seus filhos se nos deem 7 homens para que os enforquemos ao Senhor em Gibeá. Olha o pedido dos gibeonitas. Eles queriam 7 filhos de Saul para o enforcarem, e Deus ia aplacar aquela fome, aquelas pestes que estavam acontecendo, e aquela falta de chuva. Então Davi foi e entregou 7 filhos de Saul. Mas Davi, ele poupou a Mefibosete, filho de Jonatã, porque ele tinha feito um pacto com Jonatas, filho de Saul. Então Davi foi lá e entregou 7 filhos. O filho de Rispa tinha 2 filhos. E a irmã de Mical, ela tinha 5 filhos. Então, ao total, foram 7 filhos da casa de Saul que foram enforcados. Mas eu quero falar de Rispa, eu quero falar desta mulher maravilhosa, a qual eu tenho uma grande admiração, porque o que esta mulher fez, você nunca viu na Bíblia, em parte nenhuma da Bíblia, você não viu isso, porque por causa da sua atitude, ela moveu o coração de Deus. Porque quando seus filhos foram enforcados ali e foram colocados lá no deserto, ela foi até lá e ficou cuidando do corpo dos filhos. Os filhos já estavam mortos, estavam morrendo, e ela ficou ali. Diz a palavra, olha, que ela tomou um pano de cilício e estendeu-lhe sobre uma penha desde o princípio da cega até que destilou água sobre eles do céu. Então ela ficou ali num período de 6 meses, ali naquele deserto, guardando o corpo dos filhos dela. Então ela ficava ali para espantar as aves durante o dia e as feras que viam durante a noite, para que não viesse tocar no corpo dos filhos dela. Olha que coisa, que zelo, que amor que ela tinha, mesmo os filhos dela estando mortos, ela não saiu de perto deles. E ela ficou ali, diante da morte dos seus filhos, ela não os abandonou. Este é um exemplo de mãe e mulher valorosa, preciosa, zelosa, porque ela ficou ali. Ela falou assim: eu não aceito que os animais do campo venham destruir a carne dos meus filhos. Eles já estavam mortos, mas ela não queria saber, porque era necessário que eles fossem enterrados, mas não estavam ali pendurados, e ela não aceitou aquela situação. Então ela preparou ali uma tenda, ficou ali, acampou naquele lugar ali e ficou ali. Olha, durante o dia vinham as aves do céu e ela ficava ali, batendo, espantando aquelas aves do céu ali, que sumissem dali. Aí chegava a noite, eram as feras do campo, e ela ali ficava tocando aquelas feras para que não viesse pegar um pedacinho da carne dos filhos dela. Olha que coragem dessa mulher. Que coragem essa mulher ela teve de ficar ali durante 6 meses, até que choveu, até que veio a chover. Mas ela não abandonou os seus filhos, ela não abandonou o corpo dos seus filhos. Ficou ali, olha, lutando contra os animais, lutando contra as aves do céu, e ficou ali lutando e protegendo o corpo dos seus filhos que estavam mortos. Mas ali, quando Davi ficou sabendo dessa história, que aquela mulher estava ali 6 meses,
lutando ali, lutando com os animais e com as aves. Davi ficou sabendo dessa história. Então Davi mandou que fosse lá buscar os corpos dos filhos dela, foi buscar os ossos de Saul, buscou os ossos de Jônatan e foi ali e fez o sepultamento. Então ali diz aqui a palavra do Senhor, ó, e fez subir dali os ossos de Saul, os ossos de Jônatan seu filho, e ajuntaram também os ossos dos enforcados, que eram os filhos de Rispa, e enterraram os ossos de Saul e de Jônatan seu filho na terra de Benjamim, onde tinha uma sepultura da família. Ali o corpo daqueles jovens, daqueles rapazes, que era filho de Rispa, foram enterrados. Agora eu fico imaginando que coragem. Será que nós teríamos esta coragem? Ter essa coragem que essa mulher teve de ficar ali, né, lutando com os animais, lutando com as aves. Ela passou frio, ficou ali durante a noite, era frio, durante o dia era aquele calor e à noite era aquele frio, e aquela mulher estava lá, brigando com aqueles animais, protegendo aquilo que era dela, eram seus filhos que estavam ali. Então esse é um amor tão grande de mãe, né? E quando o rei soube disso, Davi, ele se comoveu. O que eu quero passar para vocês e para mim também entender esta palavra é que Deus, ele se alegra quando nós nos dedicamos, nos esforçamos e zelamos dos nossos filhos, da nossa família. Eu estou falando aqui é de família, estou falando de uma mãe e dos filhos que morreram ali por culpa do pai. Saul foi um homem que desobedeceu a Deus, era um rei, e por isso Deus permitiu que ele morresse pelas coisas erradas que ele fez, pela desobediência dele. Ele morreu, mas os filhos pagaram pelo erro dos pais. Mas aquela mãe, ela não aceitou, ela ficou ali lutando. Então, o Deus, ele, mesma maneira que Davi se comoveu com a atitude daquela mulher, Deus, ele também, ele se estende as mãos para que quando nós, né, tomamos uma atitude em favor da nossa família, do nosso lar, dos nossos filhos, Deus nos dá a vitória. Então aquela mulher já tinha perdido tudo, ela já tinha perdido o marido, né? Ela era concubina de Saul, mas ela perdeu a proteção dele. Depois ela tinha só aqueles 2 filhos, perdeu os filhos também. Então ela não tinha mais nada a perder, então ela ficou ali, naquele deserto fundamente. Se eu tiver que morrer, eu vou morrer. Quer dizer que ela quis defender os filhos até a morte. Ela estava disposta a morrer pelos filhos. Será que nós estamos dispostos a morrer pelos nossos filhos? A defender ele, né, deste mundo, os animais que representa aqui na palavra de Deus, esses animais, essas feras, representam as coisas erradas que tem no mundo, o adversário, o inimigo das nossas almas, que nossos filhos às vezes estão na rua, estão no mundo, são as drogas, é a prostituição, é o crime, né? Tanta coisa que não presta que tem aí no mundo. Então nós temos o que? Obrigação de estar orando e defendendo os nossos filhos de todo o mal. Assim como aquela mulher fez, ela acampou ali, defendeu seus filhos. Se ela morresse, ela fazia, eu vou morrer, mas os meus filhos, eu vou ficar aqui até o final. Ela não abandonou. Então esse é um exemplo de uma mulher protetora, de uma mulher carinhosa, corajosa, porque ela teve coragem. Ela teve muita coragem de ficar ali enfrentando os animais à noite, sozinha. Chovia, fazia sol, estava frio, mas ela estava ali lutando. Então nós devemos lutar pela nossa família, devemos lutar pelos nossos filhos, porque o adversário está aí querendo tragar, querendo destruir a vida deles, querendo destruir eles vivos. Então nós não podemos permitir que o adversário leve os nossos filhos, né? Que o adversário destrua os nossos filhos. Vamos lutar. Mães, mulheres, vamos lutar pelos nossos filhos, pela nossa família, não deixar que o inimigo venha destruir a vida deles. Não podemos deixar que o adversário das nossas almas, né, que está aí nesse mundo, oferecendo tudo que não presta, que eles venham destruir os nossos filhos. Então nós vamos orar. Nós temos que ser uma mãe protetora.
Temos que ser zelosa para não deixar que as coisas do mundo venham destruir nossos filhos. E ela ficou ali guardando o corpo. Já estava morto, mas ela estava ali guardando os filhos. Então, muitas das vezes, os nossos filhos estão mortos porque estão no mundo. O adversário está fazendo o que quer, está fazendo arruaça. E a gente tem muitos filhos que deixaram o seu lar e estão na rua. Está andando na rua como um andarilho, nas drogas, está perdido nesse mundão aí. Então vamos orar, vamos pedir para Deus guardar, para Deus proteger, porque quando nós oramos e lutamos pelos nossos filhos, Deus estende a mão e dá vitória. Nessa madrugada, vamos orar pelos nossos filhos, por filho de todas as irmãs, todas as mães corajosas. Vamos ser como Rispa, vamos defender os nossos filhos. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Que Deus venha abençoar grandemente você e que você possa assistir até o final e dar o seu joinha e compartilhar. Compartilhe. Vamos meditar nessa palavra de dia e de noite. Deus abençoe. Deus abençoe a cada um de vocês. Fique com essa palavra, medita nessa palavra, leia essa palavra. Mães que assistir esse vídeo, proteja seu filho, zele pela vida dele. Não abandone seu filho. Rispa não abandonou ele, mesmo estando morto. Os 2 filhos dela. Ela ficou ali de dia e de noite. Então nós devemos orar de dia e de noite pelos nossos filhos. Amém? Que Deus abençoe a cada um de vocês e vocês possam dar o seu joinha, seu comentário nesta palavra. Amém? Deus abençoa. Beijo no coração e até o próximo vídeo, se Deus quiser.